Olá galera, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu trabalho como engenheiro de software no PagBank. E hoje a ideia do vídeo é trazer para vocês um conhecimento de como montar testes unitários na arquitetura MVP no Android, utilizando a linguagem de Kotlin. A ideia desse vídeo é trazer um projeto pessoal meu, o projeto se chama Save Students. A ideia desse projeto é ser um aplicativo em que você, que é acadêmico, possa organizar todas as aulas que você tem ao decorrer da semana e talvez até eventos como provas que você tiver, tarefas a entregar, trabalhos a entregar. Você consegue organizar toda a sua semana, né, o que você tem para entregar durante essas semanas ou até durante o mês. Você consegue organizar sua vida acadêmica nesse aplicativo. Ele vem sendo bem útil para mim. Eu sou uma pessoa um pouco esquecida, então acaba ajudando bastante, né, a lembrar de quando entregar trabalhos, a que aula que eu tenho no dia. E isso me ajuda bastante a me organizar. Mas a ideia hoje do vídeo é trazer um pouco sobre o aplicativo, sobre a arquitetura MVP e trazer como montar testes unitários. Hoje, a priori, né, o primeiro vídeo, nós vamos montar testes unitários na camada de Presenter, mas nesse projeto a gente utiliza Clean Architecture. Então a gente utiliza os repositórios e a gente utiliza também os casos de uso, né, os use cases. Hoje a ideia do vídeo é trazer apenas testes unitários para a classe de Presenter, mas nos próximos vídeos também vamos trazer para os nossos casos de uso e para os nossos repositórios, beleza? Então vamos lá. Vamos lá, esse daqui é o nosso projeto, esse aqui é o aplicativo do Save Students, certo? Essa aqui é a parte da home da nossa aplicação, onde mostra todos os eventos que foram cadastrados lá na parte do nosso calendário. E aqui mostra as matérias e os eventos que foram cadastrados, né? Por exemplo, quando a gente não tem nenhum evento cadastrado, ele mostra que nesses dias aqui da semana a gente não tem nada. Mas para cadastrar, a gente clica em grade curricular. Podemos aqui visualizar, né, quais são os eventos que nós temos. Essas bolinhas verdes são para as matérias que a gente cadastra e as bolinhas azuis são de eventos. Por exemplo, se eu clicar dia 29, ele mostra que eu tenho a matéria de estatística na segunda-feira e eu tive a prova de estatística dia 29. Se eu vim aqui, por exemplo, dia 1, mostra que eu teve esse evento de teste que eu criei aqui e teve essa matéria, né, na quarta-feira, que é Fundamentos de Análise de Algoritmo. Beleza? Como que a gente faz para cadastrar uma matéria ou um evento? Eu posso clicar em qualquer dia aqui do calendário, clico aqui em evento, o dia que eu selecionei já está aqui, eu clico no evento, por exemplo, evento teste, clico em cadastrar, ele vai cadastrar isso lá no meu calendário, e agora dia 13, olha, eu tenho o evento teste e tem a matéria que tinha sido cadastrada. Ah, mas Marcelo, e a matéria, como que eu faço? Clicando aqui no maisinho e clicando em matéria também, a gente consegue cadastrar uma matéria. Clicando aqui aparece um drop-down com todas as matérias que estão cadastradas no banco de dados. Se porventura a sua matéria não estiver aqui, a gente pode vir aqui e criar. Então, por exemplo, vou criar a matéria teste MVP YouTube. Eu posso selecionar o período que eu teria essa matéria na faculdade, ou qual que eu tenho no 10º período. Clico aqui em cadastrar. E a nossa matéria, ela foi cadastrada. Não deu certo porque eu não selecionei o horário e nem selecionei o dia. Então vamos clicar aqui de novo. O que foi cadastrado foi a nossa matéria, né? Então eu vim aqui agora em matéria, teste MVP YouTube. A gente já criou a matéria. A gente seleciona o dia que a gente vai ter essa matéria. Eu quero selecionar que eu vou ter ela no sábado e vou ter na quinta. E o horário dessa matéria vai ser às 19 horas. Clique em cadastrar. A minha matéria do YouTube foi cadastrada. Nas quinta-feiras agora eu tenho matéria teste YouTube. E aos sábados também. Se a gente voltar na nossa home, aos sábados eu tenho matéria teste MVP YouTube. E na quinta também eu tenho isso daqui. O nosso aplicativo praticamente é isso. A gente tem algumas abas de configurações, de notificações, mas lá não vem ao caso. E a partir dessas telas, a gente vai realizar nossos testes. Hoje, como eu falei no vídeo, nós vamos realizar os testes da Presenter, né, da camada de Presenter do MVP. Vocês podem ver que eu estou utilizando o Clean Architecture. Então, eu tenho meus repositórios, tenho meus casos de uso e tenho minha camada de Presenter e minha camada de View, que é meu Fragment. E praticamente é isso.
Vamos lá, para vocês que não estão acostumados com a camada MVP, até porque é muito comum hoje no desenvolvimento de aplicativos, né? A gente que está estudando assim por fora, é muito comum a gente ouvir falar sobre MVVM, né? Model View e View Model. Não é muito comum, né, falar sobre MVP. Eu mesmo ouvi falar sobre MVP quando eu trabalhei em uma das empresas, né? Que eu passei. Mas esse tipo de arquitetura, ela é muito legal porque ela facilita bastante na hora que nós vamos escrever os testes unitários de cada camada. E é muito nítido o quão fácil fica de escrever, de fazer esses testes e de ler, entender o que está acontecendo. Até para você que nunca mexeu no projeto, vai ficar muito fácil de entender o que está fazendo. Por exemplo, quando a gente vai fazer teste unitário na camada de MVVM, é muito comum a gente checar se no nosso live data, né, o que a gente passou para o nosso live data, se a gente mudou o que a função realmente iria mudar. Então, por exemplo, se eu tenho uma função de login, beleza? Aí, quando eu bato na API o login, ele vai me retornar se o login foi certo ou errado. E aí ele retorna um objeto, né, com o nome do usuário, e-mail, alguns dados, por exemplo. E aí, no MVVM, eu crio um live data, um observador que vai ser observado lá no meu fragment, né, ou na minha activity. E aí, a partir disso, eu crio status, né, de sucesso, de erro, de loading. E aí eu modifico esse live data de acordo com o meu status. Então, por exemplo, se minha API me retornar sucesso, eu vou colocar um status success passando esse objeto, né, para o meu fragment, e aí eu posso transicionar ele entre telas, entre fragments e tal, esses dados, né, ou salvar, por exemplo, no room da vida, ou no shared preference, por exemplo, né, eu posso manipular esses dados, mas a minha view, ela vai reagir, né, na hora que a gente for criar nossos testes, na verdade, né, a gente vai ter que checar se o status está de acordo com a gente queria na hora que a gente modificou no live data, né. O MVM é diferente. No EVVM, a gente tem um contrato. A gente tem um contrato em que nós temos a nossa view, a gente tem o nosso presenter, e eles não se comunicam através de live data, através de observador. A gente, no próprio presenter, chama os métodos da view, e esses métodos da view vão reagir da forma que a gente escreveu. Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. Quando eu vou iniciar o meu aplicativo, eu chamo essa função handle events. Aqui eu estou olhando para a home, tá? Para essa página aqui. O que seria a função handle events? Essa função ela vai carregar, vai bater lá no meu Firebase, onde, né, que é o servidor que eu utilizo hoje para salvar meus dados. Ele vai bater lá no Firebase, vai ter, eu fiz um caso de uso que vai fazer um get lá no Firebase dos documentos, da rota do documento específico que eu quis, vai me trazer esses documentos. Em caso de sucesso, ele vai fazer o quê? Ele vai setar essa lista no meu adapter. E em caso de erro, ele vai mostrar a minha tela de erro, né, que eu criei, em que a pessoa pode dar um retry para tentar novamente fazer esse request, que, por exemplo, deu algum erro e a tela não conseguiu carregar, né? Então, quando eu inicio meu aplicativo, eu chamo essa função handle events. Essa função handle events, ela pertence ao meu presenter. Só que dentro do meu presenter, eu chamo o meu caso de uso, que é uma requisição. Ele vai me retornar sucesso ou erro, então success ou failure. E aí, dentro desses tipos de sucesso ou erro, dentro desses status, eu manipulo quais são os elementos da minha view que vão reagir frente a esses status. Então, dentro do meu success, eu vou querer cancelar a animação de loading e vou querer setar os meus elementos que a API trouxe para mim lá dentro do meu adapter. E aí que vem a parte do nosso contrato. Todos esses elementos aqui, essas funções que estão dentro do contrato da view, eles são criados lá dentro do meu fragment. Então, olha, por exemplo, vamos pegar essa função onloading. Se eu clicar aqui, olha, ele transfere aqui para o meu fragmento, e no meu fragmento eu estou chamando através do binding o meu loading, que é um shimmer, e ele vai estar visível. Mas aqui, como eu coloquei como false, ele não vai estar mais visível. Eu vou tirar a visibilidade dele. Vamos ver. Aqui eu chamo set events. Se eu clico aqui, o set events ele foi criado lá dentro do meu fragmento, em que eu chamo eu já criei um adapter lá em cima, né? Ele só vai chamar a função submit list do meu adapter e vai setar, né, a lista do que eu preciso, dos objetos que eu preciso para exibir aqui na home do meu adapter. Então, entende que é muito fácil de ler isso daqui?
Só que trabalhar com MVP, normalmente em projetos pequenos, em aplicativos pequenos, não é muito recomendado. Porque você precisa escrever muito código. Olha, é muito nítido que eu preciso criar um contrato. Né? Para criar esse contrato, eu tive que criar algumas outras interfaces como base, né? Como o meu Base View, por exemplo. Eu tive que criar o meu Base Presenter, que ele poderia estar mais completo, mas não está. Mas por preguiça minha, podemos dizer assim. Mas eu tive que criar muito mais código do que eu teria que criar com o MVM. Quer dizer que o MVP é melhor? Não. Isso depende muito da escolha do projeto que você vai estar fazendo, né? Isso normalmente MVP ela é muito utilizada em projetos grandes, com muitas funcionalidades, com muitas telas e precisam ser muito testados. Precisam ter muitos testes para garantir que aquilo está funcionando. Né? Se você for procurar documentação, no Medium, alguma coisa relacionada ao MVP, você vai perceber que a maioria fala que projetos normalmente que precisam de muitos testes, que são muito grandes, são recomendados para a arquitetura MVP. Né? E isso quem vai decidir normalmente é o arquiteto, né? O arquiteto de software da empresa, que vai tentar, vai organizar como, né, o aplicativo vai ser feito e entender qual é a necessidade da empresa e até onde ela quer chegar com esse aplicativo, né, por ser uma arquitetura que vai escalar, né. Então, basicamente é isso. Agora vamos partir para os nossos testes, beleza? Aqui nós estamos utilizando, eu vou deixar aqui no vídeo, né, nos comentários, quais são as dependências que a gente está utilizando. Não vai ser muito fácil eu mostrar aqui no Gradle, mas a gente está utilizando, deixa eu mostrar aqui, bundle test. A gente está utilizando a biblioteca do Unity, as duas do Unity test. Acho que aqui está repetido, né? Então, teste. Não, aqui não, aqui está repetido não. Aqui é o de Unity, catei, aqui é o teste, isso mesmo. Então nós estamos utilizando a biblioteca do Unity, o Unity Test, o Mockito Core, que ele vai ser essencial para a gente mocar, né, muitas das vezes as nossas injeções de dependências, nossos casos de uso. Porque quando a gente utiliza o teste de fragment, nesse projeto a gente está utilizando o Coin, a gente não utiliza a injeção de dependência para isso. A gente seta essa função, essa classe, né, na mão mesmo. Então a gente vai usar o Mockito para auxiliar a gente nisso. A gente vai utilizar o CoinTest também, mas esse daqui já é focando mais nos testes de fragment, que a gente vai precisar do Coin. A gente vai precisar do Roboletic também nos testes de fragment, no Core Test. Praticamente, para o nosso teste aqui de Presenter, a gente vai precisar de Unity Test, Mockito e o Mokk, que vai ser essencial para a gente também. Beleza? Então vamos começar agora nossos testes. Vamos fazer hoje o teste da home aqui. Vamos começar primeiro pela Presenter. No próximo vídeo a gente faz o nosso caso de uso e do nosso repositório, que é um pouco mais rapidinho. Beleza? Normalmente, os nossos casos, nossos testes unitários no Android, a gente cria aqui na pasta de teste, não no Android Teste. Android Teste normalmente são sempre nossos testes instrumentados, né? Que quando são aqueles testes que a gente simula clique, né? E vê se o fluxo está funcionando da forma que deveria. Então, nosso presenter, né? O nosso caso de uso e o nosso repositório, os testes deles ficam aqui na pasta de teste. E aí eu gosto de seguir a mesma distribuição de pasta que eu fiz aqui. No caso, eu não vou criar uma data, um domain e um UI. Eu vou colocar tudo numa pasta, mas eu gosto de colocar pelo menos o nome da feature para ficar fácil de entender, né? E aí o nome da nossa classe, eu gosto de colocar o mesmo nome do nosso presenter. Então, por exemplo, o nome do nosso presenter é Home Presenter. Mas eu gosto de colocar no final o prefixo teste, para diferenciar e mostrar que esse daqui é um teste. Beleza? Agora, quando a gente vai fazer teste, a gente tem que trabalhar. Nem sempre a gente precisa disso, mas tem como a gente definir sempre algo que vai acontecer antes de cada teste iniciar e algo que vai acontecer depois que o teste terminar. Então, a gente chama de before e after, né? Traduzindo do inglês. Nesse caso, nós vamos precisar, porque antes de iniciar qualquer teste, a gente precisa instanciar a nossa presenter e é necessário que a gente instancie a cada teste porque ela não mantenha algum cache, alguma coisa que vai dar algum erro no nosso teste. Então a gente precisa, cada vez que algum teste iniciar,
instanciar a nossa presenter e toda vez que o nosso teste finalizar a instância do Mockito, né, do mock que a gente vai utilizar. Então, como que funciona? A gente vai criar uma função chamada before, e aí dentro, debaixo dela, a gente pode colocar qualquer nome, o que você preferir. Eu normalmente gosto de colocar start. Beleza? E aqui dentro, nós vamos colocar duas coisas. Nós vamos colocar instanciar Mockito. E nós vamos instanciar nosso presenter. Beleza? Vamos lá. Para esse nosso Mockito, a gente usa Mockito Annotations, .openMocks, e é só passar a nossa classe de teste aqui para ele, que aí ele já começa a funcionar. E para instanciar nossa presenter, nós vamos fazer o seguinte. A gente tem que criar uma variável lateInit. lateInit por quê? Porque ela tem que ser lateInit var. Vamos colocar ela privado, né? Private. Ela tem que ser uma lateInit var porque quando a gente vai chamar essa variável, a gente vai sempre estar mudando a instância dela a cada vez que o teste for rodar, né? Então eu tenho 5 testes. O primeiro teste instancia de novo, o terceiro teste de novo, o quarto teste de novo, o quinto teste de novo e assim vai. Beleza? Então eu vou colocar, por exemplo, presenter, igual o Copilot está me recomendando aqui, home presenter. Beleza, instanciei aqui. E aqui dentro eu vou chamar, né, essa instância. Então eu vou colocar presenter é igual a home presenter. E aqui ele está dando erro porque no meu presenter eu estou utilizando duas injeções de dependência. Primeiro, a minha view. E o segundo é o meu getSchedule, né, o meu caso de uso, que é a função para pegar os dados lá da API. E eu vou precisar de manipular esses dados depois para testar algumas funções lá dentro. Então, primeiro, nós vamos ter que criar um mock da nossa view. E aí depois o nosso getScheduleUseCase, beleza? Para fazer isso, é fácil. A gente vai criar uma outra variável aqui em cima. Essa forma que eu estou fazendo não é a única forma de fazer. Você poderia muito bem vir aqui, colocar um mock AK. Aí você colocava relaxar e essa instância aqui, né? Importa. Você coloca aqui relaxar como true. Fim, funcionou. Mas pensando, né, naquele trem de, pô, se alguém algum dia mexer nesse projeto, ou eu futuramente mexer nesse projeto, é muito melhor ter tudo separado, né? Vai que eu preciso adicionar algum teste que precisa da view. É melhor ter uma variável aqui separada, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar a view aqui. Ela vai ser igual a um home. Eita. Ela vai ter que pegar. E aí o que acontece? Ela não vai ser igual a um home fragment. Ela vai ser igual ao home, um home contract.view. A gente sempre baseia em cima do nosso contrato. Porque o nosso fragmento, todas as funções lá dentro, grande parte, na verdade, elas estão sendo baseadas em cima do contrato que a gente fez, da view e do presenter, beleza? Então, por exemplo, no nosso teste, aqui a gente nem coloca home presenter, a gente coloca home contract com presenter. E aqui a gente coloca home contract.view. E aqui dentro a gente vai colocar um mockk, não, com K não, só 2kk, como relaxado true. Eu particularmente gosto de colocar como relaxado true. Eu não lembro exatamente o porquê que isso aqui fala, não é tão recomendado, mas eu não lembro qual motivo. Mas em grande parte das vezes eu coloco como true aqui. Então eu coloco aqui, por exemplo, no lugar desse mock aqui, eu coloco minha view. Até porque eu vou precisar dessa variável depois para fazer os testes, vocês vão perceber. E eu vou ter que também criar um mock aqui para o meu caso de uso, né? Então vai ser getScheduleUseCase, que vai ser um getScheduleUseCase, mockk, igualzinho o Copilot aqui trouxe para mim. Feito isso, só vim aqui chamar getScheduler, pronto. Aí você fala, pô Marcelo, mas você comentou comigo que eu preciso ter um after, né? Quando a função terminar de rodar, eu preciso parar, né, a instância do meu Mockito. E aí, como que eu faço agora? Se você for olhar, a gente pode... tem um Mockito, ele tem uma função chamada AutoClosable, que serve para quê? Para a gente conseguir fechar essa instância depois. Então a gente precisa criar um AutoClosable, que é o quê? A gente pode criar aqui porque vai ser um private lateInit também. Então vai ser um private lateInit var auto
closable, closable, isso daqui mesmo. E aí a gente faz o seguinte, ó, aqui dentro do nosso mood, o que a gente fala que ele é um auto-closable, ele instanciou dentro dessa variável, e aí agora a gente vai criar uma classe de after. After, aqui você pode colocar qualquer nome, você pode colocar final, e tal, mas aqui normalmente, vamos colocar final, finish, vamos colocar finish. E aí a gente vai ter vir aqui no autoclosable.close, vou digitar aqui autoclose.close, e a gente fecha a nossa instância do Mockito quando a gente termina um teste, beleza? É isso. A priori, o que a gente precisa para fazer o nosso teste está pronto. Agora o que falta é fazer o teste, beleza? Então aqui, deixa eu colocar aqui um negócio aqui. Fechar Mockito. Aí, ó, ele já tá até me entendendo já. Ótimo, Copilot. E aqui a gente vai criar nosso teste. Toda vez que a gente for criar um teste unitário, nem até um teste de integração, no Kotlin a gente precisa ter essa notação teste. E logo após, a gente pode escrever a nossa função. Vocês vão ver que, dependendo do tipo de teste, existem duas formas de escrever essa função. Uma delas é como a gente escreve qualquer função. Por exemplo, eu vou escrever uma função para testar os componentes de quando inicia a tela. Então, start presenter, por exemplo. Eu posso escrever a função assim e testar, né, as minhas funções. Mas, né, é uma prática que eu utilizo, que é escrever o nome, na verdade, escrever o que esse teste faz. E para isso, a gente usa duas classes, né, duas setinhas assim para esquerda, para esquerda, e a gente coloca o que essa função faz, o que ela vai fazer, o que a gente espera que ela faça. Então, por exemplo, eu vou colocar em English, eu vou colocar então, quando entrar na tela de qualquer tona, na tela da home, comentar when enter in home screen, quando entrar na tela da home, checar se não, na verdade quando entrar na tela da home não, quando chamar when called quando called start function, quando eu chamar a função inicial, a função de quando entra na tela, que eu chamo aquela função start, checar se checar se os métodos da minha view foram chamados. Check if view methods with is called, acho que são chamados. É chamado? É chamado, ok. Tá certo, deu pra entender, eu acho. Então, praticamente é isso. A gente coloca o que esse teste quer dizer, o que ele quer, o que ele vai executar. Que fica muito mais fácil da pessoa ler, entender, falar, esse teste faz isso. Pum. Entendeu? É uma prática que a galera utiliza. E toda vez que a gente vai fazer nosso teste, a gente tem que usar esse trenzinho aqui, ó, run test. Isso aqui é toda vez que a gente vai utilizar o coroutinas, né? Não, se a gente utilizou coroutinas no nosso projeto, a gente utiliza esse run test para que o nosso escopo de teste, que é esse escopo que nós estamos criando, eles tenham um escopo de coroutinas para poder utilizar. Que, por exemplo, aqui no meu presenter, eu tenho essa função suspensa, olha. O suspende, esse prefixo suspende, normalmente a gente utiliza para funções de coroutinas. Se eu não colocar esse run test, a minha função aqui, o meu teste, ele vai dar erro, ele vai ficar vermelhinho, ele vai crashar, não vai funcionar. Então a gente precisa utilizar esse run test. Se a gente for olhar no presenter, o meu start ele não tem esse suspende. Não precisava necessariamente eu utilizar, né, um run test, porque ele não utiliza rotinas. Mas eu gosto, no meu projeto eu gosto de manter esse padrão, beleza? Então vamos ao seguinte, a gente tem que chamar agora então nossa função de que a gente quer testar. Então aqui chama a função de start. Eu não quero tudo não, meu filho. Esse Copilot tem hora que ele irrita. Chamar a função de start, a função que irei testar. E aí logo após eu tenho que checar se os métodos da view foram chamados. Aí o Copilot já entendeu. Tá certo checar aqui? Check. Vou colocar verificar. Verificar se os métodos da minha view eles foram chamados. Eu tenho que verificar isso. Se a gente entrar na função de start, a gente percebe que
Nela eu chamo alguns métodos aqui da minha view. O onLoading como true, o onError como false, o onSetupViews homeAdapter, é onde eu seto o meu adapter, qual que é a classe de adapter que vai ter quando eu chamar na lista, quando eu submeter os itens para a lista, e o onSetupViewsErrorScreen, que é para me setar um erro da tela, né? Na verdade, não, isso aqui é para setar, se eu não me engano, a função de retry, né? Quando dá erro na tela, né? Que aí ele vai chamar de novo meu handlePresents e tal. Então é isso. Tecnicamente, a nossa função de start, ela chama esses eventos da view. E o que a gente quer testar é se está chamando esses métodos da view. Por quê? Por que a gente quer testar isso? Essa aqui é a forma que o aplicativo hoje está funcionando. Ele está funcionando assim, está funcionando corretamente. Se vem Marcelo 2, se vem o Joãozinho mexendo no meu projeto e fala assim: Nossa, eu vou tirar isso daqui, vou tirar meu download. Tirei. Na hora que for rodar meu teste, vai falar: Ô irmão, tô achando esse método aqui não. Aí, uma ou duas. Ou o Joãozinho vai pensar: Ih, falhou, vou tirar esse download aqui. E vai lá e tira o download. Ou ele vai falar assim: Vixe, fiz besteira. Acho que eu tirei o que não deveria. Então, essa que é a ideia do nosso teste de Presenter: é checar se ele está funcionando da forma que a gente queria que ele funcionasse. Beleza? E como que a gente faz para verificar isso? A gente vai usar a função chamada coverifyAll. Então nós vamos de coroutine, né? Aí você pode utilizar esse verifyAll, né? Existem dois. O verifyAll é quando a gente utiliza coroutinas e a gente quer verificar todos os métodos. E tem o de coroutines verifyAll, que a gente vai verificar todos os métodos. Eu poderia fazer verify, vir aqui e colocar um método da minha view, por exemplo, um erro falso aqui? Poderia. E aí eu vou multiplicando, né? Tudo para todos os métodos que eu quero. Mas é feio. Se eu posso colocar o coverify all, que eu posso colocar todos os métodos que eu quero verificar aqui dentro, fica muito mais organizado, fica mais bonito. Não concorda comigo? Então vamos lá. Se a gente for olhar no nosso start, eu tô clicando aqui, no nosso start a gente tem 4 métodos, né? A gente tem o onloading como true, um erro como false, o setup views home adapter e o erro screen. Então isso que a gente vai checar aqui dentro. Então a gente vai chamar a função de view que a gente criou aqui em cima, né? A gente vai colocar view onloading loading como true. Nós vamos chamar de novo nosso view.onError como false. Nós vamos chamar a nossa view.onSetupViewHomeAdapter e a nossa view.onSetupErrorScreen. Pronto, nosso teste está pronto. Percebe que está muito fácil de ler? Olha, chamei minha função, checo se ela está chamando os métodos que eu quero. E aí nós vamos ver um pouco mais para frente quando a gente trabalha, quando a gente está fazendo um request na API. A gente tem que mocar esse request na API para simular qual o tipo de resultado que a gente quer, de sucesso ou erro, mas isso aqui daqui a pouco nós vamos ver. Mas olha, é muito fácil de ler e entender o que está sendo feito, né? Se a gente for executar aqui, vocês vão ver que vai funcionar. E aí eu vou mostrar um caso para vocês que mostra aquilo que eu acabei de falar do Joãozinho, o bobão que tirou a funçãozinha lá, que não era para tirar. Então, vai apontar um erro na hora que eu tirar essa função. Por exemplo, vamos testar aqui se rodou bonitinho, que às vezes eu fiz alguma coisa aqui que deu errado, né? E aí ao vivo muito melhor, que a gente resolve junto. Tá carregando. Quando eu terminar, eu volto. Opa, voltamos. Aqui, ó. Vemos que o nosso teste funcionou, rodou por 1 segundo, né? Foi rapidinho. E nosso teste rodou, deu sucesso. E agora vamos fazer aquele teste que eu falei com vocês. Olha, lá dentro do meu presenter, eu tenho esse onload como true. Joãozinho foi lá e tirou. Cabeçudo, foi lá e tirou. Merece um cocão. Aí agora a gente vem aqui testar, fazer um teste no nosso teste. Fazer um teste no nosso teste. Se liga. E aí a gente vai ver que vai rodar. Esse aqui vamos esperar junto, vai ser mais rapidinho. Ele começou a rodar, ele vai com erro. Fala, ixi, deu erro aqui, hein? Ué, esse onload true não foi chamado. Fiz besteira. Aí veio o Joãozinho burro, fala assim, tá falhando? Tá. Agora vai dar bom, acabou. O Joãozinho, né, não foi esperto. E aí na hora que chega lá no PR, a gente vê, qual é, Joãozinho? Por que você tirou isso aqui? Tá loucão? Olha lá, agora deu certo. O Joãozinho estranho.
Ah, o certo era o quê? É ele falar assim, nossa, deixa eu ver aqui no meu presenter. Caraca, tinha esse método aqui, não é pra tirar não, volta com ele. Ó, deixa eu ver se meu teste agora tá funcionando. Nossa senhora, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, Marcelo. Nossa, você é brabo. É tipo isso, entendeu? Então, depois que a gente terminou nosso teste, funcionou, a gente vai fazer tudo o restante, beleza? E aqui eu sou um pouco mais sucinto, um pouco mais rápido, porque todos os testes vão ter a mesma estrutura, né? Eu só vou explicar um pouco em questão aqui das nossas chamadas, beleza? A gente tem mais duas funções para fazer, dessa retry events e desse handle events. Então vamos fazer agora o nosso handle events. Vamos lá, arroba teste, fan, crase, abre, fecha isso aqui, qualquer colchetes não, gente, qual que é o nome? Parênteses, e aqui chaves, né? Função, não é um método, né? A estruturazinha de função, sintaxe da função. E vamos colocar o nome da nossa função. When called handle events, check, check if return, check if return success, no, return events item when success request. Então, quando eu chamar minha função handle event, checar se o retorno, se retornou returning. Acho que eu tenho que colocar returning. E depois eu checo esse inglês aqui. Mas se retornou os itens de evento quando a chamada for sucesso, né? Quando o nosso request for sucesso. Então, o que a gente vai fazer? Seguindo aquele mesmo padrão que a gente fez, eu vou chamar minha função handle events. Dentro do handle events, né? E aí que nós chega a nossa variável, né? O que a gente tem que pensar. Pô, Marcelo, mas aqui nós temos três métodos. Nós temos esse método da view do um erro, e a gente tem esse método aqui onLoad e onSet, só que varia de acordo com o evento. E aí? Como que eu faço? Você pode perceber que no teste aqui eu vou checar apenas quando for sucesso. Eu já dei que dei um spoiler, né? É quando tiver sucesso. Então, para ter sucesso nessa função, eu preciso mocar o meu caso de uso, né? O que vai determinar se vai ser sucesso ou não é de acordo com o que o meu caso de uso trouxer para mim através do request lá do Firebase. Então eu preciso mocar isso daí. Se for perceber, aqui em cima a gente já fez isso, a gente já adiantou, né? Por causa que a gente teve que passar como parâmetro no nosso home presenter. A gente já criou uma variável de get schedule use case, nosso caso de uso. Então a única coisa que a gente tem que fazer aqui é usar a famosinha função coEvery. Dentro dessa função, a gente consegue chamar nosso caso de uso e definir um valor para ele. Se a gente for olhar a nossa função do nosso caso de uso aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Ela tem um invoke e ela me traz um resultado de result list event, ou ele vai trazer um file que aí vai ser um throwable, né? Ou pode ser uma exception ou um throwable. Mas no final ele vai me trazer um resultado de lista de eventos se for sucesso. Então, result. Esse prefixo result no Kotlin, a gente pode trabalhar, igual tem no caso nosso de uso aqui, ó. Result success e result fail. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa do result success. Então, a gente vai definir aqui, ó. Então, coEvery, quando eu chamar essa variável, eu quero que você moque para ela retorne nela um valor. Toda vez que eu chamar essa variável, na verdade, eu quero que você retorne um valor de sucesso. Eu quero um result success, só que eu quero que você traga uma lista, porque depois a gente tem que checar se essa lista que eu estou passando para minha view é a mesma, beleza? Então aqui, ó, chama, ou o Copilot já deu a ideia aqui para mim, ó. Chamar a função de handle events, função que irei testar. Aqui eu vou ter que criar lista de eventos para teste. E aí eu vou criar uma variável aqui, né? Val event list, que vai ser igual a um mutable list, que vai ser uma lista de event. E aí dentro dela eu vou criar um event. Dentro do meu event a gente tem aqui um day name e uma lista de eventos. Posso passá-la vazia, não preciso criar vários eventos, senão ficaria muito chato de fazer. Meu day name eu vou colocar como segunda, por exemplo, igual o Copilot que está me recomendando. Falar que eu quero né, então, a lista de eventos apenas da segunda-feira, né, que eu vou estar aqui. E aí, meu event list, meus events, eu vou colocar uma lista vazia, um list off. Tá ótimo, beleza?
Criamos nossa variável. Agora a gente pode passar aqui para sucesso. Então, quando chamar essa função, ele vai me trazer sucesso e essa lista de evento. E aí, o que, que eu vou checar aqui? Ó, não precisa fazer isso. O que, que eu vou checar aqui quando eu chamar meu presenter? Aqui ele está acusando o quê? Ah, aqui ó. Olha que eu falei com vocês. Lembra que toda vez que a gente for utilizar coroutinas, a gente precisa colocar aqui na função o run test. Olha aqui que ele está falando. Suspend function head-on events should be called only from coroutine or another suspend function. Então quer dizer que essa é uma função suspensa e a gente precisa chamar isso com uma corotina ou tirar ou qualquer outra função suspensa, né? Então a gente coloca um run test aqui, resolveu o nosso problema, acabou, filé. Feito isso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. A gente vai verificar se todos os métodos da view, em caso de sucesso, foram chamados. E quais são os métodos da view que a gente tem? Vamos colocar aqui coverify ao. Se o culpado já está dando uns negócios aqui, mas a gente vai fazer devagarzinho. Se a gente for olhar aqui no nosso handle events, a gente no caso de sucesso está chamando onload como false e onset event list com a nossa lista. Então vamos ver aqui. View.onloading como false e a nossa view.onset event list com nosso event list. Fim, pronto. Vamos ver. Filé, funcionou. Ah, Marcelo, mas você colocou como falso. E se eu passasse um true aqui? Vai dar errado. Quer ver? Aqui, ó. Eu tô prevendo o futuro. Se liga. Ó, ó. Imagina, dá certo? Mas aí, ó. Deu errado. E aí, o que ele tá falando? A gente tem que aprender a ler os erros também, viu, gente? Ele tá falando que eu chamei uma view onload como true. Ele não achou, né, algo para algum match para isso. E o que na verdade ele retorna é um argumento de falso, mas eu estou mandando um true para ele. Então ele está falando, Marcelão, se liga, você tem que colocar como false aqui, irmão, para dar certo. Aí eu coloco como false, tchau, vai funcionar certinho, quer ver? Vamos esperar. Aí ó, funcionou, show, beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o caso de error. E aí eu já vou copiar a função que eu estou com preguiça de escrever. Eu vou mudar aqui só para Filery. Opa, estão me cobrando aqui, não devo ninguém. E aí, em caso de erro, o que essa função está fazendo? Em caso de erro, ele está me chamando apenas o meu view on error. Show, chuchu, beleza. Vamos lá então. Então aqui ele não vai chamar mais isso aqui tudo, ele vai chamar o nosso view.onError. E aí ele coloca um erro como true, certo? E aí que vem o caso. Ele só vai retornar erro quando eu setar aqui no meu getSchedule para ele retornar erro quando eu chamar ele. E aí eu vou colocar error. Cadê? File, né? E aí eu posso colocar, ele está falando aqui dentro, olha, eu tenho que dar uma exception, né? Um throwable. E aí eu posso fazer duas coisas. Eu posso colocar o throwable que minha API retornaria? Posso. Mas se vocês forem olhar aqui na função, eu não estou ligando para isso, entendeu? Eu não estou ligando para o que esse throwable está trazendo para mim, né? Eu estou ligando apenas que, pô, irmão, deu erro, mostra o erro. Mostra a tela de erro, entendeu? Que é genérica. É isso que eu estou ligando. Então eu não estou ligando para o erro. Então eu posso colocar aqui, ó, um mock. Pá, coloquei um mock aqui. Aí você fala, ah, Marcelo, eu posso criar um separado aqui, tal. Precisa não. Nesse caso aqui precisa não. É da minha cabeça também, não precisa. Colocou um mock aqui, aí você fala assim, não, mas essa lista aqui a gente não tá usando mais, o que a gente faz? Delete. A gente deleta. E é isso, né? Aqui a gente pode colocar aqui aqui, valeu Copilot. Colocamos aqui tudo bonitinho. Vamos testar se está funcionando. Então, em caso de erro, ele vai setar um erro, vai setar um erro mocado, vai chamar minha função e ele vai vir um erro. Chuchu, funcionou. E agora nosso último teste vai ser o quê? Não, tá ótimo aqui. Aqui já mostramos como vai funcionar.
Então é isso. Esse aqui é um dos casos do nosso presenter. Tá funcionando da forma correta, da forma que deveria funcionar, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar aí nas minhas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Orkut, no Rabu, qualquer lugar que vocês me acharem, vocês podem me chamar, que vai ser um prazer aí tirar a dúvida de vocês. No próximo vídeo, que esse já ficou longo demais da conta, nós vamos fazer o teste ali do nosso domain, do nosso caso de uso, e também vamos fazer o caso do nosso repositório, beleza? Esse aqui é um padrãozinho que você pode utilizar nos seus projetos para testar os seus casos de uso, na sua arquitetura MVP, na arquitetura MVM, EVVM. Funciona um pouco diferente. Se vocês gostarem, se vocês quiserem, coloca no comentário aí que eu também trago como fazer teste na camada MVM, que é mais comum, né? Então acaba que seria mais legal. E é isso. Fechou? Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima.